hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto que os valores que eu aprendi lá no interior com os meus ancestrais me fizeram chegar aonde eu estou hoje. Eu chego a me arrepiar quando eu falo isso. Tô arrepiado, também tô arrepiado, é isso aí. Busque uma boa terapia. A profissão de síndico, ela é solitária, né? A gente tem muito mais reclamações do que elogio. Um dos pontos na gestão condominial é o síndico ter em mente que nada é pessoal. Vamos para mais um programa podcast. Quando a gente olha para uma pessoa de sucesso, quando a gente vê uma pessoa que está realizada, e eu me considero uma pessoa realizada, pode investigar a vida dessa pessoa porque vão ter muitos desafios. Nós, síndicos, temos que estar constantemente buscando desenvolver novas habilidades. Não criticar, não condenar e não se queixar é um desafio. Mas é extremamente importante porque ele vai te levar a ter um diferencial. Fala galera Mega Power, vamos para mais um programa podcast, uma realização da Porter, onde nós estaremos trazendo, cada dia nós estamos trazendo aqui pessoas especiais, pessoas incríveis que junto comigo, junto com todo o ecossistema dos embaixadores, estão transformando o mercado condominial brasileiro. E hoje, meu Deus do céu, um tema muito importante que é gestão condominial para síndicos, como lidar com o estresse da função. Você, síndico, tá estressado? Eu nem vou citar nome de remédio, tá? Porque eu sei que tu já lembrou de alguns remédios, tu toma aí, meu Deus do céu. Mas, ó, a ideia aqui é ser um programa bem leve, bem descontraído e que nós possamos entregar junto algo Mega Power pra você. Fica com a gente pros próximos minutos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ó, tá aqui rolando os nossos patrocinadores, isso. Aqui são os patrocinadores que mantêm esse programa junto comigo. Bora seguir essa turma, bora ficar de olho nos nossos patrocinadores. E ó, sabe uma coisa que eu não gosto de podcast? Que a gente passa para o entrevistado já para eles se apresentarem. E eles ficam 5 minutos falando deles. E aí a gente perde conteúdo. E eu vou mudar isso nesse podcast, Eles não vão se apresentar ainda. Vai chegar um momento que eles vão conectar e eles vão se apresentar daqui a pouco. E eu já vou começar por uma pergunta. Eu estou trazendo aqui o grande César, a grande Vânia, que são Dale Carnegie, carnegiano da veia. Eles coordenam a franquia da Dale Carnegie aqui. E eu vou fazer uma pergunta pra ti, César. Bora com o César. César, se Dale Carnegie fosse um síndico, o que ele faria dentro de um condomínio? A palavra é tua, César. Oh, meu Deus. Hoje... E nada de se apresentar. Vai direto pra resposta. Já iniciamos com essa pergunta maravilhosa. Se Dale Carnegie estivesse vivo e fosse síndico, eu penso que a primeira coisa que ele poderia fazer era reunir todo mundo para um grande coquetel e buscar saber de cada pessoa um grande momento de realização de cada condômino. Uau! Sabe? Para saber de onde as pessoas vieram e qual foi a maior realização que fizeram eles estarem ali onde eles estão. Penso que esse seria um primeiro ato de Dale Carnegie como síndico. Que legal! Vânia, nós sabemos que muitos moradores sofrem com questões emocionais e o síndico também. Você estuda há anos a metodologia Dale, eu amo Dale, então para você que está junto comigo, se você não fez curso do Dale Carnegie, você procura a franquia na tua cidade, é fantástico esses cursos, transformar a minha vida, se transformar a minha vida, vai transformar a tua também. Vânia, como lidar com as questões emocionais, né? Dale tem toda uma metodologia para isso. Então existe lá vários moradores que pressionam o síndico, pressiona o administrador de condomínio sofre com aquela questão do WhatsApp. Qual a dica que você dá para esse síndico que está sendo pressionado emocionalmente nas redes sociais ou até mesmo no WhatsApp? Que preciosa essa tua pergunta hoje, porque Dale Carnegie, ele não dá uma dica de como lidar com as nossas emoções. Eu amo essa mulher, galera! 30 dicas valiosas, que valem ouro, para que a gente possa lidar com as nossas emoções e logo lidar com essas situações desafiadoras que existem nos condomínios, no mercado condominial. Tá. Então, nos treinamentos da Dale Carnegie, nós entregamos essas 30 dicas e exploramos durante o processo como colocar elas em prática. Legal. Uma delas... Isso, que está no teu coração aí, ó.
que é um grande desafio da humanidade mesmo. Nós pensamos muitas vezes que as coisas são para o lado pessoal. Nós levamos as coisas que acontecem na sociedade, na comunidade, nas nossas amizades, na nossa família, então imagina dentro do mercado condominial, para o lado pessoal. Então uma dica é, lembre-se que muitas vezes uma crítica, ela é um elogio disfarçado. Uau, que legal. Nós não paramos para analisar. Que interessante isso, que interessante. Uma crítica... Ela pode ser um elogio disfarçado. Disfarçado hoje, porque assim, Caramba. tem vezes que alguém vai lá e me critica por alguma coisa. Nossa, a Vânia tá fazendo isso. Mas o que tá por detrás disso tudo? Será que não é uma vontade de ter a mesma coragem, a mesma ousadia e não tem uma frustração camuflada, percebe? Perfeito. Então, perfeito. Por vezes a gente leva as coisas pro coração. Talvez ele queria estar naquele lugar dele, é isso, né? Exatamente. Queria estar lá como síndico. Quantas pessoas, vamos olhar, dentro de nosso condomínio, por exemplo. Vocês moram no condomínio? Sim, Que moramos. legal. E aí no nosso escritório também. Legal. Teve uma pessoa que por muitos meses colocou vários entraves na gestão do nosso síndico. Na eleição seguinte, quem estava lá como candidata síndica? A própria. Aí, ó. Então, ali foi uma das provas do quanto que as pessoas, elas nos admiram e por não conseguir ter a humildade para reconhecer essa admiração pelo outro, elas acabam apontando o dedo, criticando por uma coisinha pequena que não sai como ela gostaria que saísse. Mas mal sabe o que passa tudo na vida do síndico, no dia do síndico, para ele ter tomado aquela ação do jeito que ele tomou. Muito legal. Tá gostando? Bora se inscrever aqui no nosso canal. Pega aqui, copia aqui, manda um link para uma pessoa que precisa ouvir isso. Nós vamos dar várias dicas com esses especialistas. Agora sim, César, quem é o César? Conta para nós. Uau, César é um menino que estudou no colégio interno durante 7 anos. Eu digo que eu servi o exército dos 7 aos 12. Uau. Porque esse tempo que eu passei no colégio interno me trouxe muita disciplina, sabe? Me trouxe também rigidez, me trouxe autocobrança, né? Então o César é um menino do Rio Grande do Sul, nasci na cidade de Estrela, iluminado pela terra que eu nasci. Que legal. E depois conheci Dale Carnegie. Eu estava na minha cidade e aí o presidente da associação comercial da minha cidade, meu amigo, disse, olha, tá vindo um treinamento aí que é pra ti, é a tua cara. Eu fui no workshop, gostei, me inscrevi, fiz o treinamento e aí comecei todo o meu processo, a minha carreira em Dale Carnegie, né? Legal, bacana. Também tenho a formação de marketing e publicidade, mas me encantou e hoje a gente é proprietário da franquia e faz a gestão aqui na região de Florianópolis e sul de Santa Catarina. Boa. César, o primeiro livro que eu li do Dale foi Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, né? Qual é a dica que você dá? Imagina que o mercado condominial está te ouvindo, está te vendo, dependendo da plataforma que a pessoa está conectada. Você acha que é importante o mercado condominial fazer conexões, influenciar? Conta um pouquinho para nós. Como o síndico pode fazer isso? Como o dono de um administrador de condomínio pode fazer isso? Odi, uma pergunta fantástica. Nós vivemos isso agora recentemente, tivemos a nossa reunião agora, né? E o síndico do nosso prédio, muito bem, assim, equilibrado, ponderado. E uma moradora do nosso prédio disse, olha, eu preciso fazer uma pergunta aqui. Todo mundo tem acesso às câmeras do prédio? Dele assim, aqueles que desejarem têm, né? Ela disse, olha, mas eu gostaria que não tivesse. Porque uma foto minha foi exposta no grupo. Uau. Aí... Olha aí, galera. Olha só o Dale sendo utilizado numa pergunta tão forte. Aí ele disse, né? Mas a gente pode ver isso, né? E ela é advogada. Uau. E ela disse, olha, não pode se expor fotos, né? Porque tem, né? A lei que, né? Trata disso. E aí a palavra foi aberta e eu pedi para fazer uso da palavra. Eu disse, olha, é todo um patrimônio que nós temos, né? Você é dono do teu apartamento, ele é tal, e né, as partes externas em comum também são nossas. Quem sabe a gente deixa o uso das câmeras, mas não expõe, não coloca lá no grupo, manda pro síndico. Mas faz 1 ano e meio que a minha foto foi exposta.
Olha só. E quem postou a foto está aqui na reunião. Oh, meu Deus, o bicho vai pegar. E aí... Só não me disse que ele é morador do 401. Meu Deus, calma, já vamos falar sobre isso, vai lá. E aí a gente, tá ok, beleza, terminou a reunião, então foi decidido então que só o síndico e um conselheiro ia ter acesso às câmeras. Tá. Ok, eu saí da reunião e fui perguntar ao síndico, e daí, ela te falou quem foi que postou a foto? Porque eu fiquei preocupado, porque a gente sempre é muito atento, né, hoje. E sabe quem é que postou a foto? Quem? Eu. Você? Eu Caramba. coloquei a foto. Eu fui olhar, analisar, né? Ela disse que foi tu, César. Eu disse, então deixa eu analisar. Ela disse, nós somos de Florianópolis, nós viemos passar aqui só janeiro aqui. E aí eu não gostei que minha foto foi exposta porque o meu carro disparou o alarme. E aí, quando eu vi minha foto, eu fui analisar a foto. A foto que eu postei teve 2 frases. E foi num dia 8 de junho em que o alarme disparou. 8 de junho é inverno. Nós, como os moradores do prédio, não é comum, né, o alarme soar. E eu fui olhar nas câmeras e eu fiz duas frases, eu mandei para ela. E agora vai ter uma relação com o que a Vânia falou. Conseguiram desligar o alarme? Essa foi uma frase. Outra frase, precisam de ajuda? Essa foi a segunda frase. Parabéns. Não teve nada. De agressividade. Mas aí é que tá, é como ela se sentiu. E é isso que a Vânia falou, né? Então, o cuidado é como eu me sinto numa situação. Então, tem um filtro para que você possa bloquear esse sentimento, porque não é pessoal, não é contra mim. Não é CPF, né? Não. Isso, cuidar com isso, não é CPF. Ela disse que o alarme do carro disparou, ela não conseguia desligar, ligou pro marido e tal, mas lá no nosso apartamento soou o alarme. E eu não pude identificar se era alarme do carro ou alarme dele. E foram os 2 alarmes. Mas, enfim, o síndico, então, resolveu o problema, que ele tem acesso às câmeras. E sabe quem é o conselheiro que tem acesso às câmeras também? Eu. Você, olha só. E agora eu preciso dar essa notícia para ela. Mas, antes de tudo, um dos princípios de Dale Carnegie é, se você cometeu um erro, reconheça rápida e enfaticamente. Olha que bonito isso. E se você cometer um erro, reconheça rápida e enfaticamente. Legal. Então agora eu vou bater na porta dela e vou pedir desculpas para ela, porque é isso que vai fazer sentido. Olha, não sabia que estava acontecendo, meu intuito foi ajudar, mas desculpa se eu coloquei lá no momento que você não queria, então me desculpa, tal. Então, um dos pontos na gestão condominial é o síndico ter em mente que nada é pessoal. Perfeito. Muito bom. Muito provável teve algum sentimento por trás. Gostei disso. Sabe, uma discussão, alguma coisa que já aconteceu, ela foi passada a condômino, ou o condômino foi passado para trás, tem senso de injustiça e às vezes quer fazer justiça. Perfeito. Então, essa habilidade é bem importante, esse princípio, se você cometeu um erro, Legal. reconheça rápido e enfaticamente. Boa dica aí, ó. Seja humilde. Se você errou, seja humilde, vai conversar com a pessoa. Não fique com o ego para você. Você só vai se prejudicar, você só vai alimentar coisas ruins. Então bota no peito, opa, vai ser tão leve para ti depois, vai ser tão tranquilo para ti depois, que você vai sentir, uau, vai fazer isso mais vezes. É tão bom praticar a humildade e pedir perdão para a pessoa que você errou. Quem é a Vânia? Quem é essa gigante que do lado do César vem inspirando toda a região da Grande Florianópolis, o sul de Santa Catarina, com a metodologia Dale Carnegie? A Vânia é uma buscadora por evolução. Eu penso que essa é a melhor forma que me define. São tantas formas que a gente encontra, né? Mas eu penso que essa é a melhor forma. Há muitos anos eu vejo o quanto que isso é um chamado, isso clama dentro, né? E é uma busca constante por evoluir. E eu penso que isso foi o que me conectou diretamente com a Dale Carnegie, porque vivendo essa filosofia todos os dias, isso me ajuda a estar constantemente em evolução. Legal. Dale nos proporciona isso, não é um treinamento né, os 3 meses de treinamento que pronto, acabou, 2009 eu vivi esse treinamento, e a partir disso, desde 2015, estar vivendo a filosofia todos os dias, mantém essa sede, essa vontade de estar em constante evolução, além, claro, dos outros braços que daí eu vou abrindo, né? Mas Dale, para mim, é a fonte de como eu conhecer e lidar com pessoas. E é uma fonte inesgotável. Porque a cada dia que eu conheço mais sobre essa filosofia, mais
Eu entendo sobre mim, eu entendo sobre as pessoas, então eu vou me saciando e também percebendo, meu Deus, tem muito mais coisa para descobrir aqui. Então, é uma constante, é muito prazeroso, né? E falando de Deus, vamos dar uma mexida aqui no roteiro, né? Porque sabe que eu ouço muito, né? Vânia, a vida é uma jornada. E com certeza alguém está vendo e alguém precisa ouvir esse testemunho agora, né? A tua vida foi uma jornada, né? Você não chegou onde chegou com facilidade. E você veio do interior de Santa Catarina e você veio garimpando o teu momento. Nós temos síndicos vendo esse vídeo, ouvindo esse momento, e hoje você é uma das principais líderes da Dale, inspirando pessoas. Conta como foi essa jornada. Conta como foi. Não foi fácil, né? Chegar onde você chegou. Você está sempre no palco do Porter Summit, você está sempre inspirando os embaixadores. Conta a jornada da Vânia. Nossa, hoje que presente esse. Sim, do interior de Santa Catarina, de uma família muito humilde. Os meus pais até hoje, eles são produtores de leite. E desde a infância, muitos desafios com relação as diferenças de quem era bem do interior, que era o meu caso, e quem era da praça, por exemplo, né? Então, sempre tinha essa distinção de centro e interior. E eu penso que isso tudo foram os ladrilhos dessa jornada para que eu fosse buscando uma forma de eu melhorar o meu eu, para que eu pudesse um dia, né, como você disse agora, estar aqui. E tem algo que eu acredito muito, que é quando a gente olha para uma pessoa de sucesso, quando a gente vê uma pessoa que está realizada, e eu me considero uma pessoa realizada. Eu creio. A gente pode olhar, pode investigar a vida dessa pessoa, porque vão ter muitos desafios. Sim. Vão ter muitas pedras. Então, por vezes, as pessoas olham e dizem, nossa, eu queria ter a vida que aquela pessoa tem. Segura. Você que está passando por esse momento agora de dificuldade, né, de desistir, que não vou conseguir dar o próximo passo. Dale ensina que você precisa realmente cada vez mais se reinventar, se conectar, inspirar as pessoas e ser transformados. Ela não sabia que ela ia se tornar uma líder, Dale Carnegie. Ela não sabia que ela ia inspirar as pessoas. Mas em vários momentos, com certeza, a Vânia pensou em desistir. Nosso tema de hoje, o direito está fugindo. Como lidar com o estresse da função? Não. Você que está estressado e está querendo desistir, continue ouvindo esse testemunho dessa jornada. Nossa, hoje, quando falam em desistir, são várias as formas que nós podemos encontrar de desistir, né? Sim. E muitas vezes eu pensei em desistir de viver, inclusive. Imagina, eu fico imaginando você do interior, não só lutando com essa fase do interior e também vir para a capital ou vir para uma cidade grande, mas também por ser mulher. Né? Não é fácil também. E o povo brasileiro, o mercado condominial, muitos são do interior e vêm para grande centro. O síndico é isso. O síndico ele vem lá do interior para vir para uma capital para poder ter o dono administrador de condomínio também. Continua a tua história. E muitas vezes eu olhava para tudo isso, para a realidade que eu tinha, e eu me apequenava. Uau. Porque da onde, quando que eu vou conseguir ser alguém, né, na vida? E hoje... Aí vem, né, toda a caminhada, toda a jornada que eu vivi para chegar até aqui. Hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto que os valores que eu aprendi lá no interior, lá com os meus pais, com os meus ancestrais, me fizeram chegar aonde eu estou hoje. Caramba, e que eu chego a me arrepiar quando eu falo isso. Legal. Porque... Ser grato ao seu passado. Exatamente. Ser grato à tua história, né? Hoje eu aprendi a trabalhar. Legal, que bom, que bom. Nossa. Parabéns. Amém, tô arrepiado, também tô arrepiado, é isso aí. Eu aprendi a trabalhar. São então valores. Hoje não tem desafio que tu coloque aqui na mesa. Bora! É isso aí, bacana. E esse que eu vejo que é o grande fator, assim, a determinação, um dos grandes valores que eu aprendi com os meus pais. Porque faça chuva, faça sol, feriado, final de semana, as vacas elas não esperam
pro outro dia para dar o leite. Quer dizer, elas não dão leite, né? Tem que tirar. A gente tem que tirar o leite, né? Bacana. Tem mais isso. Então, Bacana. de manhã e à noite, o compromisso está ali. Então, isso me fez ser também uma pessoa comprometida. Então, não aconteceu da noite pro dia. Não. Então, a pessoa que está nos vendo, está nos ouvindo, existe uma jornada que você precisa passar. E vai ter momento difícil, vai ter momento alegre, mas se você tem um objetivo, bora participar dessa jornada, é isso? Com certeza, vale muito a pena. E aí é que vem o grande poder do autoconhecimento. A partir do momento em que eu vou buscar o autoconhecimento, vou buscar processos de desenvolver-me, é que eu conheço as minhas emoções. Legal. E aí sim eu consigo fazer uma gestão minha, para daí depois eu poder gerir, seja qual for o negócio que for. Porque nenhum negócio supera o sucesso da pessoa física. Boa. Eu preciso desenvolver o meu eu. É a partir dali que eu estou preparado para que minha empresa, o meu negócio possa prosperar também. Mas a prosperidade começa aqui. Legal. Aqui. Legal, no coração. Isso. Show de bola. Tá curtindo? Tá maravilhoso esse bate-papo, ó. Tá aqui os nossos patrocinadores. Bora dar uma olhada nessa turma que tá transformando o mercado condominial brasileiro. São essas empresas que, junto com a Porter, estão nos proporcionando fazer esses programas do Odcast. Galera, se você tá curtindo, bora seguir esse canal que você não vai se arrepender. Tem sempre um vídeo, um material impactante. César, enquanto ela falava do jornada, enquanto ela falava da história dela, você meio que se emocionava também. Por quê? Porque a vida é feita de história, a vida é feita de jornada. Me conte um pouquinho sobre essa jornada de conexão de vocês que hoje estão inspirando o mercado condominial. Ouvindo a Vânia, eu me lembro de três pontos que eu adoro, assim, né? Saiba o seu valor, Uau. Controle as suas emoções e nunca se acomode. Pera. Se você perguntasse qual é a receita para a Vânia chegar onde ela chegou, eu diria, saiba o seu valor, controle as suas emoções e nunca se acomode. Ó, equipe, coloca essa frase aqui, esses 3 tópicos na legenda, tá? Que importante para você poder pegar saiba o seu valor. Vânia, saiba o seu valor por quê? Porque eu venho de uma família de valores. Legal. César, controle suas emoções por quê? Porque nem tudo vai dar certo conforme você estava imaginando que deveria dar certo. Que legal. E o terceiro é? Nunca se acomode. Né? Nós somos um livro contínua. Que ele é em branco, né? A gente precisa construir a nossa história todo dia, uma página. Então não se acomode, busque assistir esses podcasts aqui do Odcast, busque ler livros, ir a treinamentos, a palestras, a eventos, né? Sim. Como o Porter Summit. Sim. Então não se acomodar e não se conformar. Eu não posso fazer nada além de buscar minha evolução. Boa. O governo muda, sabe? Enfim, os eventos externos acontecem, mas eu tenho domínio sobre a minha evolução. Por isso que Deus nos deu essa liberdade, né? Legal. Quando o César fala de eventos, ó, bora Jornada Porter, mais de 30 cidades pelo país, com certeza perto da tua cidade tá acontecendo uma jornada nesse momento. Na descrição aqui do vídeo vai estar o link do jornada, pra você saber qual mas o jornada já aconteceu na minha cidade, tô vendo esse vídeo só agora. Vem pro Porter Summit, que é o maior evento do mercado condominial brasileiro. Inclusive, na legenda tem o cupom do Odcast. Meu Deus do céu, eu gosto de reinventar, né? Ó, na legenda tem o cupom do Odcast. Você tá vendo esse vídeo agora, vai lá na legenda do vídeo que você vai ter um cupom pro Porter Summit. Ó, Odcast, você vai botar lá, vai lá no Simpla, Porter Summit, se você digitar Odcast, tem um super desconto pra você. Ó, mostra o Glória aqui, filma lá o Glória, consegue dar um zoom, vai dar um gloom, Glória. Esse momento que tá acontecendo aqui, ó, é um momento muito especial para nós, né? É um momento que a Vânia lembrou do passado, o César das conexões. Eu amei. Saiba o seu valor, controle suas emoções e nunca se acomode. Que 3 frases incríveis e eu tenho certeza que você decorou também porque está junto com a gente. Odi, e nunca se acomode. No Porter Summit, nas edições que nós viemos, além de participar
como palestrantes, Legal. mas nós também assistimos as palestras. Ah, que legal! E o quanto que eu aprendi já nas edições do Porter Summit. Que então, bom. eu vejo que essa também é uma grande... Validando o que tu falou, né? Enquanto Legal. instrutora, eu vejo o quanto que eu aprendo com as palestras das outras pessoas. Então, estar presente nesses momentos é uma das formas também. Falando em estar presente nesse momento, ó, você está curtindo aqui esse momento junto conosco, junto com as dicas que nós estamos entregando, bora se inscrever nesse canal e fique ligado nas redes sociais da Porter, tá? Que lá sempre tem uns posts muito bacana. Olha só, nós já vamos chamar o nosso convidado especial, já vamos lá trazer essa convidada Mega Power que vai estar junto com a gente, entregando um pouco de conteúdo e complementando mais. Mas antes disso, eu queria, César, trazer uma frase do Dale, um princípio do Dale que é: não critique, não condene e não se queixe. Lembrando que o nosso tema de hoje é como lidar com o estresse da função. Então não critique, não condene, não se queixe. O que você tem para falar sobre esse princípio do Dale? Uau, esse princípio hoje, ele também... Tá aqui no livro que nós vamos dar dica daqui a pouco. Tem um relato aí, e eu lendo esse livro, eu tenho uma frase que eu gostei muito, que tem uma relação com esse princípio, né? O princípio, nós temos 30 princípios para que você possa ter uma conexão mais profunda. E quando eu falo profunda, vai além da superficialidade, né? Além de ser síndico, mas como ser humano. Então, esse princípio é o primeiro de Dale Carnegie, né? Não critique, porque não é fácil criticar. Ele é o primeiro? É o primeiro. Não não critique, não condene, não se queixe. Legal. Porque nós vivemos num período e num momento em que a imagem ela acaba maquiando a realidade. Né? Estávamos jantando outro dia em Tubarão e aí no final assim da nossa mesa tinha uma família. O casal, pai e a mãe e 2 meninos. E os 2 meninos estavam ali chateados. O pai não fez alguma coisa que eles não gostaram. Eles estavam meio que chorando, discutindo. De repente o pai pega o celular e diz assim: vamos bater uma foto. E aí o pai faz uma selfie e diz, sorrindo, todo mundo sorrindo. E todo mundo sorriu. Tirou a foto. A hora que ele abaixou o celular, continuou aquele clima ruim, pesado. Entendi. Nós vivemos um momento de muita imagem e pouca essência, né? Então, quando nós falamos não critique, não condene, não se queixa, porque o que vai nos acrescentar se eu ficar falando mal de ti, falando mal do condômino X, né? Eu vou criar uma energia e um clima que não vai me beneficiar. Perfeito. Então, é um desafio. Não criticar, não condenar e não se queixar é um desafio. Mas é extremamente importante, porque ele vai te levar a ter um diferencial. Nesse mundo que todo mundo fala de todo mundo, fala mal, sabe? Não está contente com o que tem. Então, ele vai trazer um diferencial. Se você, síndico, deseja ser diferente de todos os moradores, não só de ser síndico, mas de todos os moradores, esse princípio pode fazer a diferença na tua gestão. Show de bola! Vamos agora chamar gestores condominiais pelo Brasil. Galera, esse é um momento do nosso podcast que a gente envolve os gestores condominiais pelo Brasil. E hoje tem uma pessoa especial, minha amiga Mega Power, a grande Dani, uma síndica profissional da Grande Porto Alegre. E ela vai contribuir com o conteúdo que nós estamos falando aqui. Dani, é contigo. Bora lá. Oi, querido. Um beijo pra ti, pra Vânia, pro César. Muito feliz em estar aqui participando desse podcast que já é um super sucesso e falar desse assunto tão importante que é gestão emocional e com a minha experiência poder dar algumas dicas para os meus colegas síndicos de como lidar com o estresse do dia a dia. Eu sou uma síndica muito estressada e a nossa função ela é desafiadora diariamente e ao longo dos anos eu tive que buscar ferramentas que me auxiliasse não só a mim, mas a minha equipe da DMS Síndicos, para que a gente pudesse ter um pouco mais de qualidade de vida no trabalho e um pouco mais de saúde mental para poder lidar com a pressão do dia a dia.
Então, síndico que está assistindo aqui o podcast, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou entregar 4 dicas importantes para te auxiliar a lidar melhor com o estresse do dia a dia na nossa função de síndicos. Então, vamos lá, a primeira dica: sistemas. Invista, síndico, em sistemas. É um bom investimento. A gente sabe que a tecnologia ela vem a favor da nossa profissão, mas eu confesso que o WhatsApp hoje é uma ferramenta que gera bastante estresse no dia a dia. É muitas mensagens, as pessoas querem o imediatismo, o atendimento rápido, e a gente que é síndico profissional, temos vários clientes, não tem, é desumano tu conseguir atender todo mundo, além de fazer visitas e atender presencial os nossos clientes. Então, invista num sistema que possa organizar essas mensagens e até mesmo fazer aquele primeiro atendimento para acalmar aquele condômino que já vem meio chateado. Outra dica importante é fazer network com outras empresas de síndicos, outros síndicos, porque essa troca ela é essencial. Todas as vezes que eu tive muito estressada ou que eu estava com algum problema e não sabia como resolver, porque a gente está tão imerso às vezes no problema que a solução a gente não consegue enxergar. E aí eu fui em outras empresas parecidas com a minha, conversei com outros síndicos e todas as vezes que eu tive esse contato, ambos cresceram, né? Foi enriquecedor e a gente sempre sai com ideias diferentes que a gente pode estar implantando. Fora o apoio, porque a profissão de síndico ela é solitária, né? A gente tem muito mais reclamações do que elogio e muitas vezes isso afeta muito o emocional do síndico. Então, falar com outros profissionais, trocar experiência, realmente dá um up na profissão. Outra dica valiosa é buscar conhecimento. Nós, síndicos, temos que estar constantemente buscando desenvolver novas habilidades, aprimorar competências, para que a gente possa ter não só qualidade, como evoluir profissionalmente. Então, eu tenho buscado desenvolver algumas competências e habilidades que eu julgo ser importante para a profissão de síndico. Então, eu tenho lido muito sobre resiliência, aprendido muito sobre inteligência emocional e há poucos dias eu compartilhando, fazendo network com outros síndicos, eu ouvi o seguinte: Dani, melhora a tua antifragilidade. Então, foi uma das habilidades e competências que eu fui buscar conhecimento e que eu vi que eu precisava aprimorar para conseguir lidar melhor com esse estresse do dia a dia. Gente, a última dica é aquela que todo mundo fala e que nunca é errado. Busque uma boa terapia. Nós precisamos de terapia. O ser humano em si precisa. Mas o síndico em especial precisa de um momento para poder falar, para poder ouvir uma pessoa de fora totalmente que não tenha nada em relação a essa área. Então, terapia é muito importante. E eu adoro um floralzinho. Então, antes daquela assembleia, bota um floralzinho, toma ali, que tu já vai bem mais tranquilo e com a cabeça mais relaxada para poder ouvir as reclamações e trazer soluções muito boas e importantes para os nossos clientes. E agora é com vocês, grande Odi, grande Vânia e grande César. Eu já contribuí com algumas sugestões de como a gente, síndico, pode lidar com o estresse do dia a dia. Agora eu queria ouvir de vocês, dentre as habilidades que eu já falei, resiliência, inteligência emocional e antifragilidade, quais outras habilidades e competências vocês sugerem que a gente busque conhecimento e se desenvolva para poder ter um pouco mais de qualidade no nosso trabalho, ok? Um beijão para vocês e até a próxima. Show, grande Dani, muito obrigado. Essa Dani é fantástica, galera. Você é da grande Porto Alegre, você tomou um café com essa menina. E ó, bora seguir a Dani nas redes sociais, também tá aqui na legenda as redes sociais da Dani, como vai estar do César, como vai estar também da Vânia. Vânia, então ali a Dani falou para nós sobre resiliência, sobre inteligência emocional e sobre antifragilidade. Eu creio que dessas três, para mim, o que mais toca no meu coração é resiliência. O que mais toca, assim, para mim, tem que ter resiliência mesmo, né? Tu tem que se preparar.
E eu lembro no curso do Dale, né? Que a gente treina isso, né? E vocês colocam nós lá no palco lá e vem... Conta um pouquinho mais como é que o Dale vê a questão da resiliência para que você, que é um pouco síndico ou dono administrador de condomínio, que estão vendo aqui esse programa ou ouvindo, possa aplicar no dia a dia. Hoje, eu penso que para que a gente possa desenvolver a resiliência e voltar, né, ainda melhor, que é o grande ponto da resiliência, precisa sempre estar muito claro para quê. De tudo que nós fazemos. Então, o primeiro ponto dentro do treinamento do Dale é justamente esse. Para que eu vou participar desse processo? Nosso primeiro, se você bem lembrar, lá o primeiro dia do encontro, eu coloco tudo no papel, né? O que eu quero, aonde, como eu me vejo, como eu vou estar daqui 3 meses. Sim. Assim também, dentro do mercado condominial, não é nada diferente. Para que eu desejo ser síndico? Para que eu vou ter uma administradora? Para que eu vou pegar mais um condomínio? Porque se eu pegar só pelo valor financeiro, o estresse ele vai ser sorrateiro e vai me derrubar. Então, responder, ter essa resposta clara, para que ajuda eu a desenvolver a resiliência, conseguir manter essa musculatura emocional e diante dos desafios, por mais que seja sorrateiro, que eu consiga voltar brilhando, né? Legal. Ô, César, quando a Dani fala resiliência e a grande Vânia se complementa sobre essa do para quê, seria o propósito? Seria tu saber o teu propósito? É mais ou menos essa linha? Não. Me conta. Eu trago assim... Não existe fórmula para o sucesso, né? Nós estávamos falando antes, né? Sobre a caminhada da Vânia, a minha, né? E eu digo que o sucesso rápido leva uns bons anos para acontecer. Uns bons 10 anos para acontecer. Não é do dia para a noite. Mas eu trago a resiliência, a insistência e a persistência. São extremamente importantes para você ter um resultado que te satisfaça. Isso tudo está relacionado a como eu entendo as pessoas. Dale Carnegie tem umas fórmulas fantásticas. E não existe uma fórmula, existem várias formas. Porque as pessoas só farão o que eu desejo quando eu der a elas o que elas desejam. Perfeito. Percebe a história daquela advogada que não queria a foto dela exposta? Né? Talvez ali é orgulho, é vaidade, porque a foto está lá, ninguém sabe se eu estou fazendo alguma coisa errada e eu não estou, mas como é que eles vão ficar com a minha imagem? Então, para que nós possamos ter uma gestão condominial, né, de acordo com o que nós estamos programando, olha, fechar o ano assim, na reunião vai ser assim, é importante eu entender as emoções que as pessoas sentem. Identificar que tipo de perfil eu tenho no meu condomínio. Porque eu vou poder lidar de forma personificada com cada um. Né? A gente te conhece, né? A gente sabe que você tem essa energia. Então nós precisamos nos conectar contigo com essa energia. Sim. E no condomínio não é diferente. Então quando eu passo a entender as razões pelas quais as pessoas fazem o que fazem, eu não fiquei chateada porque ela falou, né? Essa advogada que... Tá aqui quem me expôs lá no grupo. Perfeito. Mas eu também fiquei com o sentimento de que... O que ela estava sentindo naquele dia? Ela estava estressada, o alarme do carro dela disparou, o marido dela não atendeu ela. Então, era como ela estava sentindo. Então, a Vânia falou uma dica bem importante. Entenda, é difícil, mas não leve para o pessoal. Tá bom, legal. Vânia, deixa eu te fazer uma pergunta. Nas minhas redes sociais eu falo do morador do 401. Que eu digo queima, deixa eu até sair daqui, peraí. Que eu digo, queima, Senhor. Dá um close no queima aqui, Senhor. Oh, glória, isso mesmo. Queima, Senhor. Eu digo porque todo morador, todo condomínio tem um morador do inferno. Todo condomínio tem. E aí, Vânia, eu quero o seguinte, o César falando bonito, a Vânia falando bonito, é porque, aí tem alguém lá ouvindo agora, é porque tu não sabe do morador do 401 que tem aqui no meu condomínio, porque não é fácil lidar, ter resiliência, ter inteligência emocional, ser antifrágil, eu não consigo, e ser persistente, não consigo. Vânia, olha só, imagina, agora eu vou conectar contigo, que tá me vendo ou que tá me ouvindo. Tem um morador do 401 que bota o som na chapa. E vai até tarde da noite, e aquela confusão, e não sei o quê. E o síndico já falou, e o síndico já deu advertência, o síndico já chegou a dar multa. Como trabalhar isso? Um morador do 401 com o som alto na chapa.
Dá um case da prática que a gente possa resolver essa situação. César e Vânia. Vânia primeiro, César em segundo. Vai lá. Grande desafio, né, hoje. Eu penso que esse é o que mais dá cabelos brancos nos síndicos mesmo, porque é um grande desafio. Dale Carnegie diz que, em um dos seus princípios, diz: coopere com o inevitável. Coopere com o inevitável. Olha, nós legal. temos duas formas de olhar para esse princípio. Primeira, o som tá lá alto, já tá acontecendo, não tem o que mudar. A gente já sabe que ele é assim, o morador do 401 já é assim, tem todo o histórico, não é uma novidade, ou mesmo que seja a primeira vez que a gente está conhecendo ele. Sim. Coopere com o inevitável, isso já está acontecendo, não tem o que eu fazer de diferente. Perfeito. Agora, uma outra forma, cooperar com o inevitável também é. Quando eu tenho um prazo, por exemplo, para entregar algo, coopere, faça para que no dia esteja entregue. Nessas situações, o que o síndico pode fazer para que seja inevitável o morador do 401 seguir as regras? Ah, Vânia, mas não é bem assim. Ele não fica, ele não faz, ele não... Né, mesmo que o síndico faça o seu melhor, chega lá, ele se empolga e coloca o som lá no talo. Aí, claro, né? Vocês são os especialistas, sabem do que a lei está a favor e contra. Mas até para tornar mais claro, nós temos duas vertentes, que nós temos as preocupações e os problemas. Dentro de uma gestão, né, de emoções, muitas vezes nós nos preocupamos com algo que ainda não aconteceu. Mas esse já está acontecendo, ele é um problema. Dale Carnegie tem, então, as soluções para problemas. Aqui está o livro de ouro, que é algo que os carnegianos, ou seja, quem participa do treinamento, ganha, onde temos 60 princípios. Os 30 de relações humanas, de como lidar com as pessoas, e os 30 princípios de como lidar comigo, que aí são os princípios de gerenciamento do estresse. E aqui, quando falamos em problemas, ele tem uma sugestão que é colocar no papel. Por que colocar no papel hoje? Porque quando a gente só fica pensando, nós intensificamos o quê? As nossas emoções. Sim. E aí... Fica angustiando ali, né? Vai vir a raiva, daqui a pouco já vira o Hulk, né? Verdade. Porque fica criando muitas coisas. E quando nós pegamos papel e caneta e colocamos as respostas de 4 perguntas no papel, nós racionalizamos, trazemos mais razão para essa situação. E a partir daí, nós conseguimos encontrar 4 perguntas aleatórias. Soluções. 4 perguntas aleatórias? 4 perguntas voltadas para o assunto? Perguntas fixas. Qual é o problema? Opa! Vai anotando a dica aí, galera. Olha, eu deixei a bola quicando e ela já... Pau! A primeira pergunta é, qual é o problema? É isso aí. Quais são as causas do problema raiz, né? Isso, vai lá na raiz, não fica no superficial. Quais são as possíveis soluções? 3. E a matadora, né? Ou seja, Tá anotando aí as 3 perguntas, agora vem a 4ª. Depois que eu coloquei todas as possíveis soluções, qual a melhor solução possível? E a partir disso, hoje, porque podem ter várias, né? Do tipo, dar mais uma punição pro 401, ou dar um vale final de semana pro morador que tá incomodado, vai viajar e deixa o morador de 401. Enfim, podem ter várias soluções. Mas a melhor, escolhe dessas, a melhor solução, a mais viável, e haja. Boa. Porque por muitas vezes a gente decide, mas não coloca a mão na massa e faz acontecer. Tu concorda, César? Eu fico legal, sabe por quê? A Vânia falando e o César fica que nem um sininho na lata. O César fica que nem um sininho na lata querendo falar. A Vânia falando e querendo falar. César, e aí? Complementa. É porque tem muita conexão, né? Nós temos um morador do 402. Né? Temos um morador do 402. O lixo fica no corredor, no corredor que não pode, né? Não pode deixar que nenhum entregador suba, então tem que ir lá no hall, não desce, né? Então, sempre confusão. Sempre tem alguém que não entende, né? Como viver em condomínio, né? E isso é um desafio. Isso é um desafio. E tem pode perguntar. Não, mas assim, essas 4 perguntas que eu nem uma flecha no meu coração, né? Eu sei que a gente aprende no curso, mas é uma pergunta que eu utilizo muito, tá, pessoal? Essas 4 perguntas, mas muito mesmo. Principalmente para você estar em gestão de equipe. Imagina o teu colaborador sempre pede para você, a pessoa de trabalho sempre pede para você uma opinião. Qual a melhor solução? O que eu fazer?
Ó, dica matadora. Aprendi com o Bial isso, tá? Fábio Bial, nosso presidente. Então, deixa um monte de papelzinho escrito em cima da tua mesa com essas 4 perguntas. Quando chegar um funcionário pedir opinião, pega aqui esse papelzinho, resolve. O funcionário já nem volta mais pedir opinião para você, porque ele vai escrever ali e ele mesmo vai concluir que é a melhor solução, né? Ô César, tu quer complementar antes de eu dar a dica do livro? Vai lá. E aí, complementando o que a Vânia falou, é importante que tenha uma ponderação, ponderar todos os fatos, né? O que faz esse rapaz, né? Às vezes está lá fumando... Né? Fumando uma maconha, uma dor de 401, queima, Jesus. Nossa. Queima, Senhor. Tá lá o quadrinho do queima também. Nós tivemos em Criciúma um morador que ele fez um fogareiro no meio da sala, não tinha os móveis ainda. Meu Deus. E começou a fazer comida no fogareiro. Meu Deus do céu. E a fumaça vindo por baixo da porta. Então sempre tem, né? Tem. Mas eu digo assim, olha, tudo é o diálogo. Legal. Não Bacana. tem um caminho melhor do que chamar, conversar. E às vezes tem que ser face to face. Boa. Ó, bora se inscrever no canal, galera. Ó, nós não estamos tanto pra fazer um negócio desse top. Se inscreve no canal pra você, ó, e ativa a notificação. Meu Deus, tu não ativou a notificação ainda. Bora ativar a notificação para que você receba as informações dos próximos episódios do podcast, que só vem tubarão aqui junto comigo, hein? Olha só, César, Vânia, uma das dicas que nós vamos dar no podcast é uma dica de livro. E já vou entregar o livro para vocês, mas esse livro aqui é muito legal. Como fazer amigo e influenciar pessoas na era digital do Dale. Dá um zoom aqui, ó. Olha só, dá um zoom aqui. Como fazer amigo e influenciar pessoas no mundo digital do Dale Carnegie. Quando eu li esse livro, eu aprendi uma coisa muito importante, César e Vânia, que é, mesmo no mundo digital, você se torna presente. Isso é muito forte. Você consegue estar presente mesmo no mundo digital. Então, esse livro é um livro fantástico. César, Vânia, qual a dica que vocês dão? Esse é um livro que vocês viajam nos treinamentos. A Dale tem vários livros, mas esse livro eu me conectei muito. Qual a dica que você dá, Vânia, desse livro para o pessoal? Hoje, aqui nesse livro também fala, né? E eu acho muito legal porque conecta muito com o digital, que é sobre a comunicação. Boa. Que a nossa comunicação, ela está a um fio. E aí o fio me lembra da internet, conexão. Sim. É muito sobre isso. Nossos relacionamentos, eles são muito sensíveis. E quando nós vamos para o digital, ainda mais, porque amplia a projeção do que nós falamos, né? Então, está literalmente a um fio. É muito delicado. Por isso, a importância de nós nos prepararmos. Boa. Estar em processos de nós nos desenvolvermos, nos prepararmos com a nossa comunicação para que esse fio tenha a sua solidez e que eu consiga, assim, entregar a minha mensagem, ser compreendida e ainda manter esse canal de comunicação aberto. Boa. César, e aí? Nesse livro aqui, ele tem uma dica bem importante que tem uma relação, é um dos princípios de Dale Carnegie. Tá. Porque no digital, eu não tô te sentindo muitas vezes. Não eu não tem estou aquela te emoção, vendo, não tem aquela isso. emoção. Então, às vezes vem uma frase, essa frase ela tem um sentimento na origem. Mas quando eu recebo, eu posso interpretar de uma outra forma. Então, uma dica bem importante que fala aqui nesse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas no Mundo Digital, é quando você está conectado digitalmente, faça perguntas. Para que você não fique com dúvida. O que você quis dizer quando você menciona a palavra tal? Olha a dica top, ó. Porque aí não vai ficar na interpretação, vai ficar na racionalização. Eu vou realmente ter a verdadeira intenção daquela legenda, daquela frase, daquela situação. Então, uma dica bem importante, não fique interpretando, não fique supondo, faça perguntas. Eu não entendi realmente o que você colocou. Desculpa, né? Me deixa um pouco mais claro. Pergunta, faça pergunta. Até você chegar na razão da origem daquela frase, daquela questionamento, enfim. Muito bom. O que eu aprendi com esse livro, né? Então, uma dica que eu vou dar para você. Eu comprei esse livro durante a pandemia. E aí, eu comecei a ser mais pessoal ainda mais nas minhas redes sociais. Vocês sabem o quanto eu me dedico para o Instagram, me dedico às minhas redes sociais.
é eu que respondo pessoalmente todo o direct Especial. da minha. Então, eu respondo. Então, eu me conecto muito com o meu público. Então, põe lá inteligência, põe lá um bot, não sei o que. No meu, não. No meu é eu. Essa minha dedicação. E eu tenho certeza que esse engajamento que eu tenho nas redes sociais é por causa disso. Da minha pessoalidade. E o Dave fala isso, né? Que você precisa se tornar presente. Lá, mesmo que remotamente, você precisa se tornar presente. E outra dica que eu vou dar uma dica mega power para vocês, fica comigo, mas antes disso, você já conhece as soluções da Porter, você sabe o quanto a gente se dedica para transformar o mercado condominial brasileiro. Com certeza nós temos uma franquia próxima de você. Bora seguir a Porter lá nas redes sociais, o site da Porter. Nós temos uma solução fantástica que o Porter entrega. Nós temos controle de acesso, temos portaria remota. Nós não deixamos nada para trás para resolver o problema dentro do mercado condominial brasileiro. Vou falar também do Jornada Porter, tá aqui na legenda, e também o Porter Summit, né, o maior evento no mercado condominial brasileiro, que em 2025 acontece no dia 8 de novembro, e tem o Odcast, que é o cupom do Ode, que você viu aqui, o programa, você vai ter um super desconto lá, se você for no Porter Summit, Odcast, tá? Olha só, uma dica que eu vou dar, antes de eu dar a dica, eu quero voltar pra Vânia. Eu vou te dar uma dica de como eu faço na rede social, tá? Que eu aprendi aqui no livro, vem comigo. Mas Vânia e César, nós temos os embaixadores da Porter e, graças a Deus, eu tive o privilégio, né, de proporcionar junto com a Porter, junto com vocês, um curso de 2 dias de apresentações de alto impacto. Vocês estiveram aqui antes do Porter Summit, vocês ficaram 2 dias com os embaixadores da Porter, ensinando eles a palestrar, ensinando eles a tirar essas emoções de lado, deixar as emoções de lado, tirar o estresse de lado, porque uma assembleia é uma palestra. Então, eu quero que vocês falem um pouquinho como foi esses 2 dias, estamos na reta final, nós temos só mais 5 minutos, como foi esses 2 dias e quais foram as principais dicas, o que vocês conseguiram absorver para repassar para o público que não teve nesses 2 dias com os embaixadores da Porter. Nossa, hoje foram 2 dias maravilhosos, porque nós estávamos com pessoas que estavam querendo ser a diferença. Não é só sobre fazer, porque para fazer a diferença, eu preciso primeiro ser a diferença. E os embaixadores que eles mesmos se selecionaram, né? Não foi você quem selecionou. Eles se posicionaram, né? Exatamente, eles se posicionaram. Eles estavam ali para serem a diferença. Legal. Então, foram pessoas que mergulharam e fizeram acontecer naquele dia. E desde lá até os dias de hoje ainda, nós recebemos mensagens deles falando do quanto que impacta e impactou na vida deles até os dias de hoje. O quanto que eles estão mudando o posicionamento deles dentro da gestão e fazendo acontecer realmente de uma forma diferente. César, uma dica matadora, mas uma dica, ela já contou da experiência, uma dica matadora para você fazer uma palestra Mega Power, para você fazer uma palestra de alto impacto, para você passar por uma assembleia, suave. Uma dica matadora, que é extremamente importante, e muitos de nós caímos nessa armadilha, que é não nos preparar e ter um conteúdo além do tempo que você se propõe. Uau, que legal isso! Para não ficar no vácuo, né? Para ter um poder de reserva, sabe? Tu vai fazer a tua reunião, tu tem a tua fala, te prepare para mais. Traga mais conteúdos para que você tenha um poder de reserva. Outro ponto importante, tenha exemplos. Legal. Sabe? Tenha provas sociais. Não é as pessoas. Eu, né? Não é eu. Isso, não é a minha opinião. Já aconteceu, foi resolvido, e eu tenho aqui o fulano. Então, tenha provas sociais e se prepare. Tenha conteúdo a mais do que você tem uma programação específica para a sua fala. Assim. Isso é fantástico, ajuda muito. Boa. Deixa eu dar uma dica para você que eu aplico nas minhas redes sociais, né? O livro Dale Carnegie me inspirou eu a cuidar um pouco mais das pessoas. Então, como é que funciona? Todo dia de manhã, eu escolho 3 pessoas no meu Instagram e mando uma mensagem personalizada para essas pessoas. Como hoje? Mas aleatoriamente, não. O que eu faço? Olha a dica, se prepara, a galera anota aí, tu não vai se arrepender. Eu volto a 90 dias atrás, e aonde eu estava 90 dias atrás? Se eu estava em Salvador, eu lembro quais foram as pessoas que eu conversei em Salvador,
E eu chamo ela no direct e pergunto, eu lembro que tu estava falando que teu filho estava indo para a faculdade, como está a faculdade, Maria? E aí, pessoal, a pessoa se torna, meu Deus, ele lembrou. Então, eu sempre volto 90 dias atrás, seleciono 3 pessoas que eu conversei 90 dias atrás, e eu vejo lá na minha agenda do Google, né? E eu chamo a pessoa, e aí eu fico o dia todo conversando com ela. Isso gera muita conexão. Isso é se tornar presente. Você está se tornando presente no mundo digital? Male fala com a tua tia, com a tua mãe, com o teu tio. Rapaz, bora acordar. Você precisa dedicar o tempo para fazer conexões e relacionamento. Nós estamos indo para a reta final. Tá aqui os nossos patrocinadores. Tá aqui toda, né, a turma que faz esse movimento acontecer. O Porter Summer, Jornada Porter. Então tá aqui todas essas pessoas que estão fazendo coisa. Tá aqui na legenda, tá? O pessoal do marketing doida comigo, mas tá aqui. Essa turma tá aparecendo aqui agora. Olha só. Vânia e César. Antes de eu passar para vocês darem as últimas palavras de vocês, falando um pouquinho das redes sociais de vocês, eu quero dizer o seguinte. Demos várias dicas em quase 1 hora aqui para vocês, de como se posicionar numa assembleia, de como ter resiliência, de como ter controle emocional, de como ajudar nessa. Demos uma dica de livro de como se ajudar nas redes sociais. Falamos da jornada. Meu Deus, nunca acontece comigo. Calma, é uma jornada. De tempo ao tempo. Então a Vânia contou aqui como é que foi a jornada dela, como eles estão construindo todo esse legado. E o César falou, seja grato ao teu passado. Então seja grato à tua história. E aí para nós finalizarmos, eu vou passar a palavra para esses 2 gigantes. César, tuas últimas considerações finais. Rudy, para nós estarmos aqui hoje, houve um fato lá atrás. Então tudo é uma construção. Tem muito conteúdo importante, você aí que está nos ouvindo e vendo, procure aí dentro da tua cidade, algum franqueado da Dale Carnegie, faça um investimento no maior patrimônio da tua vida, que é você. Invista em você. E procure aí, faça esse treinamento que você vai ver que a tua vida realmente, se você se entregar, vai mudar. Eu vou deixar aqui uma frase bem importante que tem uma conexão com esse momento nosso aqui hoje. As pessoas vêm e vão, mas nunca elas vêm em vão. Uau, que forte. Muito bom. Muito Obrigado bom. por Muito estar bom. aqui contigo. Muito lindo, muito lindo. Nesse momento maravilhoso. Não é em vão. Amém. Que a gente está aqui. Gratidão. E a você que está nos ouvindo aí, que você tenha sucesso. Mas lembre-se, o ano só vai ser novo se você for novo. Top. De arrepiar, Vânia. Quando nós estávamos vindo para cá, eu pedi intervenção divina para que Amém. iluminasse as nossas palavras, para que a gente pudesse compartilhar algo que de alguma maneira inspirasse e transformasse a vida de alguém. Então, espero que de alguma forma alguém tenha sido inspirado por esse conteúdo riquíssimo que construímos juntos. E se alguém quiser dicas de leituras, também conteúdo a respeito da Dale Carnegie, siga Vânia S. Roepers e também o @ da Dale Carnegie SC. Você vai ter acesso a conteúdos relevantes e que vão contribuir para o teu processo de evolução contínua também. E hoje, como eu falei que o nosso CNPJ não supera o nosso CPF, Boa. a frase de Dale que eu deixo para encerrar o nosso encontro de hoje é: o hoje é vida. A única vida garantida. Faça o máximo do dia de hoje. Interesse-se por algo. Desenvolva um hobby. Deixe os ventos do entusiasmo varrerem você. Sacuda-se para despertar. Viva o hoje com gosto. Sensacional, muito bom mesmo, sensacional, maravilhoso. Foi um prazer estar com vocês, né? Obrigado por aceitar esse desafio, porque eu sei que não é fácil, né? Um bate-bola. A gente prepara um roteiro, acho que do roteiro a gente fez só uma pergunta, das 20 perguntas aqui mapeando, mas é isso mesmo, é essa interação que é rica e é maravilhosa. Você curtiu? Você vai agora você vai fazer o quê? Você vai seguir esse canal, vai ativar a notificação e você vai mandar para pelo menos uma pessoa esse episódio. Eu tenho certeza que esse episódio vai impactar a vida dessa pessoa como está impactando você também. Fica ligado nos próximos episódios do podcast. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau!